Fechou? Segura a emoção que o pai tá on e a história vai começar. Prepara a dopamina que esse aqui é o capítulo 1 de uma saga que vai bugar a tua mente. E aí, meus nobres, antes de ver o pau quebrando, já esmaga esse like para fortalecer a seita e bora pro vídeo. Imagina só um mundo onde a sua vida inteira é definida por uma tela azul que aparece na sua frente. É o sistema, meu parceiro. Ele manda em tudo. Se você é rank S, você é um deus na terra, todo mundo te baba um ovo. A grana entra fácil e você peita qualquer monstro. Agora, se você for rank F, meu amigo, você é menos que o lixo que o lixeiro não quer levar. Você não serve nem para ser o saco de pancada de um slime. E é nesse fundo do poço que a gente encontra o nosso protagonista, Kael. Mas pode chamar ele pelo apelido que a guilda dele deu. O lixo da guilda Presas de Aço. Pesado, né? Mas a realidade é ainda pior. A cena começa com Kael numa forja toda capenga, o lugar mais imundo da sede da guilda. O martelo dele tá lascado, a bigorna tá rachada, e ele tá lá, suando em bicas, tentando forjar uma espada simples. O cara tá se esforçando tanto que a veia da testa dele parece que vai explodir. Ele finaliza a peça, limpa o suor com as costas da mão e olha para a arma com um pingo de esperança. Não tá perfeita, mas serve, né? É aí que a porta da forja abre com um coice. Entra um brutamontes, um caçador rank C chamado Grak, com um sorriso de deboche estampado na cara. Olha só, o nosso grande artesão tá trabalhando duro, ele fala, e a galera que tá com ele já começa a rir. Kael se encolhe um pouco, mas ainda tenta manter a postura. Terminei a sua espada, Grak. Fiz o meu melhor com o material que me deram. O Grak pega a espada, analisa ela com nojo, como se estivesse pegando num bicho morto. Ele bate a lâmina de leve na parede e... trinque! A ponta da espada quebra. Quebra! Uma espada novinha. A guilda inteira explode na gargalhada. Seu melhor! O Grak grita, jogando a espada quebrada nos pés de Kael. Isso aqui não corta nem manteiga quente, seu inútil. A gente te mantém aqui por pena, e você ainda entrega esse lixo? Eu ia tancar mais um ataque usando um graveto. Kael não responde. Ele só abaixa a cabeça, fecha os punhos com força e começa a catar os pedaços da arma quebrada. A humilhação é o café da manhã, o almoço e o jantar dele. Todo santo dia. Ele já estava acostumado a ser o saco de pancadas moral da guilda. Ele não tinha poder para revidar, não tinha rank, não tinha nada. Ele era só... o lixo. Mas aí, a atmosfera muda. As risadas param. Passos firmes ecoam pelo salão. Entra Horik, o líder da guilda Presas de Aço. Um caçador rank A com cara de herói de cinema. Cabelo loiro, armadura brilhando. Um sorriso que poderia vender qualquer coisa. Ele olha para a cena, pro Grak estufando o peito e pro Kael no chão. E a sua expressão fica séria. Grak, o que eu disse sobre importunar o nosso artesão? A voz dele é calma, mas tem um peso que faz o brutamontes tremer na base. Chefe, e eu só tava... O Grak tenta se explicar, mas Horik levanta a mão e ele se cala na hora. Horik se aproxima de Kael, se agacha e o ajuda a levantar. Ele coloca a mão no ombro do nosso prota e diz, com aquela voz de líder nato: Não ligue para eles, Kael. Eles são caçadores, só entendem de força bruta. Eles não veem o valor do seu esforço. Mas eu vejo. O Kael. Os olhos do maluco chegam a brilhar. Ele olha para o Horit como se estivesse olhando para um salvador. Para ele, Horit era a única pessoa no mundo que reconhecia seu valor. A única razão pela qual ele ainda aguentava aquela vida de merda. Obrigado, líder Horik. Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. Kael gagueja, com a voz embargada. Horik sorri. Um sorriso perfeito. Eu sei que vai.
Aí ele se vira para Guilda e fala em voz alta. Kyle é uma parte essencial das presas de aço. Cada equipamento que ele conserta, cada arma que ele afia, nos ajuda a voltar vivos das dungeons. Lembrem-se disso. A galera da guilda fica meio sem graça, todo mundo desviando o olhar. Kyle sente o peito estufar de orgulho. Ele finalmente foi reconhecido, mas é aí que a gente vê a verdadeira face do Horik. Ele se inclina e sussurra no ouvido de Kyle, baixo o suficiente para só ele ouvir. Bom garoto, agora vá polir a minha armadura. Ela tá com um arranhão de garra de goblin que está me incomodando. E com a mesma naturalidade, ele se afasta, deixando Kyle com um sorriso bobo no rosto, feliz por ter recebido uma tarefa diretamente do seu ídolo. O cara nem percebeu a manipulação. Ele não via que os elogios do Rorik eram só uma coleira invisível, uma forma de manter o cachorrinho leal e obediente. Enquanto Kyle vai, todo felizão, polir a armadura do chefe, a gente vê a janela de status dele, só para confirmar o tamanho da desgraça. Notificação do sistema. Nome: Kyle. Nível: 3. Classe: Artesão Iniciante. Rank: F. Habilidades: Forja Básica. Nível 2, Polimento nível 4, Conserto Simples nível 3. Nível 3. Depois de anos na guilda, o sistema dele era completamente nerfado. Ele simplesmente não conseguia evoluir como os outros. Era um bug, uma falha, um beco sem saída. E o Kyle, cego pela admiração que sentia pelo Horik, achava que o problema era ele, que ele não se esforçava o bastante. Ele passava noites em claro estudando, praticando, tentando melhorar, mas nada adiantava. Seus equipamentos continuavam sendo de segunda linha, frágeis, quase inúteis. O capítulo termina com uma cena que resume tudo. A guilda se prepara para uma grande expedição numa dungeon recém-descoberta. Todo mundo tá pegando arma nova, poção, armadura reforçada. E o Kyle? Ele tá com uma mochila gigantesca nas costas, maior que ele, cheia de tralha, ferramentas, pedras de amolar, comida, água. Tudo que os outros não queriam carregar. Ele era o carregador, o faz-tudo, a ferramenta humana. Rorik passa por ele, dá um tapa amigável nas costas que quase derruba o coitado no chão. Conto com você lá dentro, Kyle. Você é a espinha dorsal da nossa operação. Kyle sorri, quase esmagado pelo peso, mas feliz. Pode deixar, líder, não vou decepcionar. Mal sabia ele, o pobre coitado. Mal sabia ele que naquela dungeon, a lealdade dele seria testada da forma mais cruel possível. Ele não era a espinha dorsal. Ele era só uma ferramenta. E o seu herói, Horik, estava prestes a mostrar o que acontece com ferramentas que já não têm mais utilidade. A verdade é que, para um mestre manipulador, uma ferramenta leal e cega é o melhor tipo de ferramenta, até o momento em que ela precisa ser descartada. E no capítulo anterior a gente viu que a vida do nosso prota, o Kyle, era um lixo completo. O cara era o artesão rank F da guilda Presas de Aço, mas na real, ele era mais o saco de pancadas e o office boy da galera. Mesmo sendo humilhado todo santo dia, o Kyle tinha uma lealdade cega pelo líder, o Horik, um tremendo de um manipulador que só usava o coitado. Mas hoje, meus amigos, hoje o caldo ia entornar de um jeito que ninguém esperava. A guilda Presas de Aço tinha acabado de encontrar uma dungeon novinha em folha, daquelas que brotam do nada e prometem loot raro pra caramba. E lá estava o Kyle, como sempre, carregando o piano pra guilda inteira. Nas costas dele tinha tanta poção, tanta corda, tanta tralha, que ele parecia um camelo de carga. Enquanto os outros caçadores iam leves e soltos, o Kyle mal conseguia respirar debaixo do peso. O bárbaro da guilda, um brutamontes chamado Gorok, passou por ele e deu um empurrão de propósito. Sai da frente, lixo, tá atrapalhando a passagem. Kyle tropeçou, quase caiu,
mas se equilibrou no último segundo. Desculpa, Gorok-senpai. A maga do grupo, Lyra, só revirou os olhos com desprezo. A cena era a mesma de sempre. Kael era a piada, o degrau que todo mundo pisava para se sentir um pouco maior. O cara não tancava um goblin sem tremer na base, mas aguentava o peso de uma expedição inteira sem reclamar. E por quê? Por causa dele. Horik, o líder Rank A com sorriso de garoto propaganda, se aproximou e botou a mão no ombro do Kael. Não ligue para eles, Kael. O seu trabalho é o mais importante de todos. Sem você, não teríamos como chegar ao fim da dungeon. Continue assim. E pronto. Bastava aquele elogio fajuto, aquela migalha de reconhecimento, e o Kael já ficava todo bobo. O coração do coitado batia mais forte e ele pensava: vale a pena. Tudo isso vale a pena pela guilda, pelo Horik-sama. Mal sabia ele que essa confiança era um bilhete só de ida para o fundo do poço. Depois de horas de exploração e alguns monstros amassados pela guilda, eles chegaram numa câmara gigantesca. E bem no centro dela, meus amigos, tinha uma parada que fez todo mundo parar. Não era um baú de tesouro, não era um boss, era uma bigorna. Mas não era qualquer bigorna. Era uma peça de metal negro como a noite que parecia absorver a luz ao redor. Runas antigas e pulsantes brilhavam num tom vermelho sangue, e a mana ali era tão densa que bugava a mente. Os caçadores ficaram em choque. Que porra é essa? O Gorok rosnou. Uma bigorna? Que tipo de tesouro inútil é esse? Mas o Kael... O Kael sentiu diferente. Como artesão, ele sentiu uma conexão. Um poder antigo, uma sabedoria adormecida naquele pedaço de metal. Era como se a bigorna estivesse chamando por ele. Seus dedos coçaram com vontade de pegar seu martelo. Horik olhou para a bigorna com um brilho ganancioso nos olhos. Um brilho que Kael nunca tinha visto. Incrível! Um artefato de forja ancestral. Com isso, a Presas de Aço vai se tornar a guilda número 1. Vamos poder criar armas lendárias. A guilda inteira comemorou. Eles já estavam fazendo planos, sonhando com a grana e a fama. E o Kael, no meio da euforia deles, sorriu. Ele estava feliz pela guilda. Ele pensou: com essa bigorna eu finalmente vou poder criar equipamentos decentes pro Horik-sama. Vou poder ser útil de verdade. Ah, meu amigo. Que ingenuidade. Foi aí que a vibe mudou. Do nada. O sorriso do Horik sumiu. E no lugar dele entrou uma frieza de dar calafrio na espinha. Ele se virou lentamente para o Kael, que ainda estava ali, com um sorrisinho de idiota no rosto. Os outros membros da guilda também pararam de rir. Eles formaram um círculo, cercando o Kael. A ficha dele começou a cair, mas o cérebro não queria acreditar. Horik-sama, o que foi? Horik deu um passo à frente. Sabe, Kael, você tem razão. Você foi muito útil até agora. Ele sacou a espada da bainha. Uma lâmina linda, brilhante, afiada como uma navalha. Uma lâmina que o próprio Kael tinha passado a noite anterior inteira polindo, com todo o cuidado do mundo, para que seu líder brilhasse na batalha. E foi com essa mesma lâmina que o Horik, sem nem piscar, atravessou as costas do Kael. Shink! O som do aço perfurando a carne foi seco. O Kael arregalou os olhos, não de dor, mas de pura incredulidade. Ele olhou para baixo e viu a ponta da espada que ele mesmo cuidou com tanto carinho saindo pela sua barriga, pingando o seu próprio sangue. Ele tentou se virar, olhou para o rosto do Horik e não viu nada. Nenhum remorso, nenhum pingo de hesitação. Só um desprezo gelado. Pô, por quê? O Kael conseguiu sussurrar, enquanto o sangue enchia sua boca. Os outros membros da guilda só assistiam. A maga Lyra virou o rosto. O bárbaro Gorok cuspiu no chão. Nenhum deles moveu um músculo para ajudar. Para eles, o Kael já era um homem morto. Horik puxou a lâmina de volta com um movimento brutal,
e Kael caiu de joelhos. Ele olhou para o abismo escuro que ficava bem atrás dele, na beirada da câmara. Ele finalmente entendeu. Ele não era parte do plano. Ele era só um obstáculo a ser removido. Um segredo a ser enterrado. Rorik limpou a espada na roupa do Kael e o chutou no peito. O chute o jogou para trás, direto para a escuridão do abismo. Enquanto caía, Kael viu o rosto de todos aqueles que ele chamava de companheiros. Eram rostos de indiferença, de nojo. A última coisa que ele ouviu foi a voz do Rorik, ecoando com uma crueldade que se tornaria seu evangelho. A frase que selou seu destino e acendeu o fogo do inferno em sua alma. Artesãos são apenas ferramentas, Kael. E ferramentas quebradas são descartadas. O corpo do Kael desapareceu na escuridão sem fim. Lá em cima, a guilda Presas de Aço ria, comemorando a posse do seu novo tesouro. Para eles, o lixo tinha sido finalmente jogado fora. O problema estava resolvido. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém naquele mundo poderia imaginar, é que lá no fundo daquele abismo, o Kael não encontrou a morte. Ele encontrou uma bigorna. E o sistema, meus amigos. O sistema estava prestes a bugar de um jeito que ia reescrever todas as regras do jogo. A ferramenta quebrada estava prestes a ser reforjada. E o martelo ia cantar. E aí, meus consagrados? Vocês acharam que o capítulo passado foi pesado? Achou que o Kael tinha ido de base de vez? Segura a cadeira porque o jogo acabou de virar de um jeito que nem o sistema esperava. No último capítulo, a gente viu o Kael, o nosso artesão Rank F, ser tratado como lixo, usado como capacho e no final traído da forma mais covarde possível. Rorik, o líder desgraçado da guilda Presas de Aço, apunhalou ele pelas costas e chutou o corpo dele num abismo, com aquela frase de vilão de quinta. Artesãos são ferramentas, e ferramentas quebradas são descartadas. Pois é, meu amigo. Kael tá em queda livre. O corpo todo arrebentado, o pulmão cheio de sangue, a dor da lâmina do traidor queimando nas costas dele. Cada segundo parecia uma eternidade de agonia. Ele não tancou a traição, não tancou a dor. Ele estava morrendo, e a última coisa em sua mente era o rosto sorridente de Rorik. O ódio. O ódio era a única coisa que ainda o mantinha consciente. Bum! O impacto. O som de ossos quebrando, de carne se espatifando contra a rocha fria. Fim de jogo, certo? Arrasta pra cima pro Kael. Só que não. No fundo daquele abismo esquecido por Deus, no meio da escuridão total, o corpo dele caiu em cima de algo. Algo duro, metálico e estranhamente familiar. Uma bigorna. Uma bigorna negra como a própria noite, que parecia absorver toda a luz ao redor. O sangue do Kael, quente e carregado de ódio, escorreu pela ferida e tocou a superfície gelada da bigorna. E foi aí, meu chapa, que o roteiro do mundo bugou. O sistema, aquele programa divino e perfeito que rege tudo e todos, deu tela azul. Ou melhor, tela vermelha. Uma janela de notificação apareceu na frente dos olhos quase sem vida de Kael. Mas não era a janelinha azul de sempre. Era uma janela vermelha, pulsante, com um som de alarme que parecia gritar dentro da cabeça dele. Alerta do sistema. Alerta, condição anômala detectada. Analisando sincronia de mana. Erro. Analisando linha de destino. Erro. Conexão entre alma vingativa, sangue de artesão e relíquia proibida. A bigorna do fim estabelecida. O sistema estava em pânico. Era como se o computador do universo tivesse pegado um vírus. E no meio do caos, uma nova notificação, dourada e imponente, sobrepôs a vermelha. Notificação do sistema. Parabéns, entidade Kael. Você quebrou suas correntes. Notificação do sistema. Classe oculta desbloqueada. Forjador de almas.
A mente do Kael, que estava se apagando, recebeu um choque. Forjador de almas. Que diabo era isso? Ele era um artesão Rank F, o lixo. Mas a notificação seguinte foi a que fez o queixo de qualquer um cair no chão. Habilidade única adquirida. Forja necrótica, Rank X. Vocês estão ligados no que é um Rank X, né? Não é S, não é SS, não é SSS. Rank X está fora da escala. É uma habilidade tão quebrada, tão apelona, que o próprio sistema não consegue medir o poder dela. É um código de trapaça liberado no jogo da vida. A dor no corpo do Kael começou a diminuir. Não porque ele estava curando, mas porque uma nova sensação, muito mais forte, tomou conta de tudo. Uma euforia fria, uma clareza absurda. E o sistema, agora com uma voz calma e sinistra, começou a explicar as regras do novo brinquedo dele. Descrição da habilidade. Forja necrótica, Rank X. 1. Ceifa de almas. Ao derrotar qualquer ser vivo, você pode extrair sua alma. Almas são o material bruto para sua forja. 2. Forja do ódio. Use as almas coletadas na bigorna do fim para forjar equipamentos. A qualidade e o poder do equipamento são diretamente proporcionais à intensidade do seu ódio e desejo de vingança no momento da forja. 3. Maldições vivas. Há uma chance amplificada pelo seu ódio de que a arma forjada desperte uma consciência. Essas maldições vivas são sencientes, absolutamente leais a você e possuem habilidades únicas. Mano, para e pensa nisso. O moleque não ia mais forjar espadinha de ferro. Ele ia forjar armas feitas da alma dos inimigos. E o combustível? Ódio. O mesmo ódio que ele sentia por Horik, pela guilda, pelo mundo que o chamou de lixo. Esse sentimento que o estava matando agora era a fonte do seu poder. A ferida nas costas dele, onde a lâmina da traição entrou, começou a fumegar. A dor insuportável que o fez gritar se transformou. Virou poder. Virou energia pura. A agonia da morte foi substituída por um êxtase de poder tão intenso que Kael soltou uma gargalhada. Uma risada rouca, quebrada, mas cheia de uma promessa de violência. Ele se levantou. Os ossos quebrados se realinharam com estalos sinistros. O sangue parou de escorrer. Ele não era mais o garoto assustado e leal. Aquele Kael tinha morrido na queda. O que se ergueu na frente da bigorna negra era outra coisa. Um monstro. Ele olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que poliram a lâmina que o matou. As mesmas mãos cheias de calos de um trabalho que só lhe trouxe humilhação. Mas agora elas tremiam de antecipação. Ferramentas. Ele sussurrou. A voz irreconhecível. Horik. Você disse que ferramentas quebradas são descartadas. Um sorriso gélido e cruel cortou seu rosto. Então eu vou forjar ferramentas que não podem ser quebradas. Ferramentas que pensam. Ferramentas que sentem fome. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha na escuridão do abismo. E a primeira alma que eu vou usar vai ser a de todo desgraçado que riu enquanto eu caía. O pai não tá só on. O pai acabou de reescrever as regras do jogo. O abismo que deveria ser seu túmulo, na verdade, era o seu berço. A forja da alma estava acesa e o mundo ia aprender, da pior maneira possível, o verdadeiro valor de um artesão. Peita ou respeita. Agora, eles não vão ter escolha. Fechou segura na cadeira que a gente vai entrar no modo berserker agora. Se você achou que o Kael ia ficar chorando no fundo do poço, se lamentando pela traição, você se enganou feio, meu amigo. A dor foi só o combustível. A traição foi só o isqueiro. E agora? Agora o inferno inteiro ia pegar fogo. O Kael não era mais o lixo da guilda. Aquele cara tinha morrido, apunhalado e chutado para a vala.
Quem se levantou no lugar dele era outra coisa. Era uma criatura de puro ódio e poder, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão do abismo. A tela do sistema, com a descrição da forja necrótica, era a única luz e o único evangelho que ele precisava. Rorik disse que ferramentas quebradas são descartadas, né? Então Kael ia mostrar para ele o que um ferreiro de verdade faz com sucata. Ele forja algo muito, mas muito mais perigoso. E foi aí que a primeira sucata apareceu. Rastejando pelas pedras, um rastejador viu um monstro nojento Rankef que parecia uma barata gigante com pernas de aranha. Antes, o Kael teria corrido ou se escondido atrás de alguém da guilda. Mas agora ele viu o bicho e o pai estava on e a caça tinha começado. Ele não tinha espada, não tinha lança. Ele só tinha o martelo de ferreiro que sempre carregava na cintura, a ferramenta do seu antigo eu. E com uma fúria gelada, ele avançou. O rastejador soltou um guincho e pulou para cima dele, mas o Kael nem piscou. Ele desviou com uma agilidade que nunca teve e desceu o martelo com a força de toda a sua humilhação. Pau! O som não foi de metal batendo, foi de carapaça quebrando e osso estalando. O monstro nem tancou o primeiro golpe. Kael não parou. Ele martelou de novo e de novo, transformando o bicho numa pasta nojenta no chão. Era feio, era brutal e era absolutamente necessário. No momento em que o monstro foi de base, uma fumacinha verde e doentia saiu do corpo esmagado e voou direto para o peito do Kael, que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a alma. E na frente dele, a notificação que mudaria tudo. Notificação do sistema. Ding. Alma de rastejador. Viu Rank F adquirida. Notificação do sistema. Você acumulou material suficiente para a forja necrótica. Deseja iniciar? Um sorriso cortou o rosto do Kael. Sem hesitar, ele mentalizou. Sim. E o show começou. A bigorna negra que salvou sua vida brilhou com uma luz sinistra. Kael estendeu a mão, e a alma do rastejador, aquela fumacinha verde, se materializou sobre ela, se contorcendo e gritando em silêncio. Não era ferro, não era aço, era puro desespero e instinto monstruoso. Ele ergueu o martelo. Cada batida não era no metal, era na própria essência da alma. Clang. A alma gritava. Clang. Ela se torcia e se dobrava, sendo purificada pelo ódio do Kael. O sistema mandava o papo reto na cabeça dele. Mais ódio, mais foco. Transforme sua vingança em gume. E Kael obedeceu. Ele pensou em Rorik. Pensou em cada risada, cada insulto, cada olhar de desprezo. E a cada martelada, a alma se tornava mais densa, mais escura, mais letal. Quando ele terminou, o que repousava na bigorna não era uma obra de arte. Era uma adaga retorcida, negra como a noite, com runas vermelhas que pareciam pulsar como veias. A lâmina era irregular, quase doentia. Parecia ter nascido do pesadelo de um demônio. Quando Kael a pegou, a adaga estremeceu na sua mão e, do nada, deu uma mordidinha no dedo dele. Nhaque! Não doeu, parecia mais um filhote testando os dentes. A adaga estava viva. Uma maldição viva. Sua primeira criação. Foi nesse exato momento que um som muito mais alto ecoou pelo abismo. Das sombras, um monstro bem maior surgiu. Um uivador das sombras. Um bicho ranque com garras enormes e uma cara de poucos amigos. Se o rastejador era uma barata, esse aqui era um lobo raivoso. Ele rosnou e disparou na direção do Kael. O Kael, ainda um novato em combate, entrou em pânico por um segundo. Ele não tinha como peitar aquele bicho no mano a mano. Por puro instinto, ele fez a única coisa que um cara desesperado faria. Ele jogou a adaga recém-forjada no monstro. E aí, meus amigos? Aí o bagulho ficou completamente insano. A adaga voou pelo ar, mas não como um pedaço de metal.
No meio do caminho, ela parou, tremeu e uma boca fantasma, cheia de dentes espectrais, se abriu na lâmina. A adaga soltou um grito que era uma mistura do guincho do rastejador com a raiva do Kael. Ela não era mais um projétil. Era um cão de caça solto da coleira. A arma viva mergulhou no uivador, rasgando, mordendo, girando no ar como um predador enlouquecido. O monstro maior não entendia nada. Ele tentava acertar a adaga, mas ela era rápida demais, se esquivando e atacando por todos os lados. A mente do Kael bugou completamente. Ele não estava fazendo nada. Ele só jogou a arma, e ela estava solando o monstro para ele. O Uivador das Sombras, um monstro que daria um trabalho enorme para um caçador Rank E, foi completamente massacrado por uma adaga Rank F forjada minutos antes. A arma deu o bote final, cravando-se no crânio do bicho, e a boca fantasma deu uma última mordida, como se estivesse devorando o resto da vida dele. O Uivador tombou. Foi de base. A adaga, satisfeita, flutuou de volta para a mão de Kael, ronronando como um gato satisfeito, deixando um Kael em estado de choque. Se o Horik e sua turminha de traidores vissem aquilo, eles iam se borrar de medo. Um artesão que cria armas que lutam sozinhas? O jogo não só virou, ele quebrou. E como se não bastasse, mais uma janela azul apareceu na frente dele com a cereja do bolo. Notificação do sistema. Jing. Alma de Uivador das Sombras Rank e adquirida. Notificação do sistema. Devido à natureza da forja necrótica, uma característica da alma foi roubada. Notificação do sistema. Habilidade Salto Sombrio Rank. E foi absorvida com sucesso. Kael leu aquilo e o choque se transformou em algo diferente. Ele não só tinha uma arma viva, ele podia roubar as habilidades dos monstros que matava. Ele virou um aspirador de poder. Na escuridão do abismo, Kael olhou para a adaga pulsando em sua mão, e depois para a escuridão acima, onde o mundo que o traiu existia. Um sorriso lento, frio e absolutamente determinado se formou em seu rosto. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de promessa. A promessa de um ferreiro que descobriu que podia forjar não apenas armas, mas o próprio juízo final. Rorik achava que tinha descartado uma ferramenta quebrada. Mal sabia ele que tinha acabado de libertar o mestre de todas elas, e a forja dele estava só começando a esquentar. E aí você pensa, o cara foi traído, jogado num buraco para morrer. Fim da linha, né? Arrasta para cima e já era. Errado! Para Kael, o que era para ser o túmulo dele, virou o parquinho de diversões. O abismo não era sua prisão, era sua oficina particular. Enquanto lá em cima Horik e a guilda presas de aço estavam contando vantagem, achando que tinham descartado o lixo estava evoluindo. O ódio dele não era mais um fogo descontrolado, não. Virou um combustível de alta octanagem, gelado e preciso. A cada monstro que cruzava seu caminho, a mesma pergunta ecoava na sua mente. Que tipo de arma a sua alma vai me dar? No começo, ele só tinha a adaga que mordia e um martelo vagabundo. Mas com a habilidade Forja Necrótica Rank X, cada abate era um upgrade. Ele começou caçando os rastejadores que nem barata, acumulando almas fracas só para entender a mecânica do poder. Mas logo, ele se cansou do aperitivo. Ele queria o prato principal. Foi aí que ele topou com o primeiro desafio de verdade. Um monstro que fez os rastejadores parecerem gatinhos. Um golem de obsidiana. Um verdadeiro tanque de guerra com uns 3 metros de altura. O bicho era lento, mas cada passo dele fazia o chão do abismo tremer. Um soco daquele e Kael virava pasta no chão. Kael, o antigo artesão Rank F, teria corrido, teria se escondido. Mas o Kael de agora, ele olhou para a montanha de pedra ambulante e um sorriso de psicopata brotou no rosto dele. Ele não via um monstro, ele via um escudo. A porradaria começou.
O golem desceu o braço como uma marreta. E Kael, usando a agilidade que mal sabia que tinha, desviou por um triz. A adaga cinzente dele voou, mordendo as juntas do golem, distraindo o brutamontes. Kael não era um guerreiro, tá ligado? Ele era um ferreiro. E o que um ferreiro faz? Ele encontra o ponto fraco e bate. Bate até quebrar. Ele dançou ao redor do colosso por horas, aprendendo seus padrões, esperando a brecha. E quando ela veio, ele não desperdiçou. Ele enfiou a adaga no núcleo de energia do golem e usou o martelo para socar a arma mais fundo, com toda a força do ódio que sentia por Horik. O golem trincou, uma luz azul vazou pelas rachaduras e... Bum! O monstro foi de base, se desfazendo em uma pilha de rochas. E a alma, meus amigos... A alma do golem era uma esfera de energia densa e teimosa. Kael a arrastou até a bigorna negra e o show começou. Notificação do sistema. Ding. Notificação do sistema. Alma do guardião de pedra, rank C, adquirida. Deseja iniciar a forja necrótica? Sem nem piscar, ele respondeu. Sim. O martelo dele desceu sobre a alma, e o abismo foi preenchido não com o som de metal, mas com um grito de agonia mineral. As rochas ao redor se contorceram e foram sugadas para a forja. O resultado? Um escudo negro, retorcido, com uma face agonizante esculpida no centro. Notificação do sistema. Maldição viva. Muro agonizante rank C foi criado. Notificação do sistema. Habilidade única, grito atordoante. A alma aprisionada libera um grito sônico que paralisa inimigos de rank inferior. Kael mal teve tempo de admirar a obra. Do escuro, uma criatura surgiu. Uma besta sombria, rápida como um raio, um borrão de garras e dentes. O bicho era pura velocidade, impossível de acompanhar. Mas Kael agora não estava mais sozinho. Instintivamente, ele levantou o escudo novo. A besta avançou para dar o bote final e... a cara no escudo abriu a boca. Ag! Um grito que parecia rasgar a própria realidade explodiu do escudo. A besta sombria travou no ar, os músculos congelados pelo choque sônico. Ela caiu no chão, se contorcendo. Bugou a mente do bicho. Kael nem pensou duas vezes. Avançou e finalizou o predador que segundos atrás quase o tinha matado. O pai tá on. E vocês já sabem o que veio depois, né? A alma veloz e furtiva daquela besta foi direto para a bigorna. Notificação do sistema. Ding. Notificação do sistema. Alma da sombra furtiva rank C adquirida. Deseja iniciar a forja necrótica? Martelada pra cá, grito de alma pra lá. E o que saiu da forja foram um par de botas de couro sombrio, que pareciam absorver a luz ao redor. Notificação do sistema. Maldição viva. Passos do espectro, rank C foi criado. Notificação do sistema. Habilidade única. Deslize fantasma. Permite ao usuário se mover em curtas explosões de velocidade, tornando-se quase invisível. Kael calçou as botas e sentiu o poder na hora. Ele deu um passo e de repente estava do outro lado da caverna. Ele não correu, ele simplesmente apareceu lá. Agora ele tinha defesa para tancar e mobilidade para solar qualquer um. Faltava só uma coisa: poder de fogo, dano bruto. Ele começou a caçar ativamente. Não esperava mais os monstros virem até ele. Ele era a ameaça agora. Ele encontrou seu alvo. Um devorador sanguinário, uma criatura nojenta com uma mandíbula que parecia um triturador de carne e que ficava mais forte a cada gota de sangue que bebia. Peita ou respeita? Kael foi para cima. A luta foi um espetáculo. Ele usava os passos do espectro para aparecer nas costas do bicho, o muro agonizante para atordoar quando a criatura tentava revidar, e sua adaga para abrir cortes. O monstro ficou completamente perdido. Ele era rápido demais, imprevisível demais. Kael não estava mais sobrevivendo.
Ele estava humilhando o predador do abismo. O golpe final foi com o martelo, direto no crânio do devorador. A alma que saiu dali era vermelha, pulsando com uma fome eterna. Kael já sabia o que fazer. Era hora de forjar a peça final de seu novo eu. Notificação do sistema. Ding. Notificação do sistema. Alma do devorador sanguinário, rank B, adquirida. Deseja iniciar a forja necrótica? O som da forja dessa vez foi diferente. Foi um som úmido. Um som de carne sendo rasgada e sangue borbulhando. Da fumaça vermelha, Kael puxou um machado de batalha. A lâmina era serrilhada como dentes e parecia viva, pulsando em um tom carmesim. Notificação do sistema. Maldição viva. Lâmina sedenta rank B foi criado. Notificação do sistema. Habilidade única. Banquete de sangue. O machado absorve o sangue dos inimigos para reparar a si mesmo e aumentar temporariamente seu poder de corte. Kael agora estava completo. O escudo que grita, as botas que o transformam num fantasma e o machado que bebe sangue para ficar mais forte. Ele olhou para seu reflexo numa poça d'água. O rank F magrelo e assustado tinha morrido. No lugar dele estava um predador. Um caçador forjado no ódio e equipado com as almas dos pesadelos. Aquele abismo não era mais um túmulo. Era o berço do monstro que ia sair dali. E lá em cima, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que estava prestes a emergir das profundezas. A caçada no abismo tinha acabado. A verdadeira caçada estava prestes a começar. E depois de farmar o abismo inteiro, o monstro finalmente saiu da jaula. Mas não pense que Kael saiu de lá como um herói triunfante, com armadura brilhante e um sorriso no rosto. Que nada. O que emergiu daquela escuridão não era mais um homem. Era uma casca. Uma sombra com olhos que brilhavam com a luz fria de 1000 almas torturadas. O Kael que era o lixo da guilda. O cachorrinho leal do Horik. Esse aí foi de base lá embaixo. Arrasta pra cima. O que voltou foi uma ferramenta de vingança ambulante. Ele não sentia mais a humilhação, não sentia mais a dor. Ele só sentia um propósito gelado, martelando no peito junto com seu coração. E o que um ferreiro faz quando tem um propósito? Ele encontra uma forja. Mas Kael não foi para os distritos nobres. Ele não anunciou seu retorno. Ele foi para o lugar mais esquecido da cidade, o Beco da Ferrugem. O esgoto da sociedade onde os caçadores rank F e iam para morrer ou, com sorte, conseguir uma grana para um prato de comida. Era lá que a escória se juntava. Gente tão desesperada que aceitaria qualquer equipamento, por mais vagabundo que fosse. O lugar perfeito para um fantasma começar a sua teia. Ele encontrou uma loja de ferreiro abandonada, caindo aos pedaços. A bigorna estava rachada, a fornalha fria há anos. Mas para Kael, aquilo era um palácio. Ele estendeu a mão, e um fogo espectral, verde e roxo, acendeu a fornalha sem precisar de carvão. Ele não precisava de uma bigorna física. A forja da alma era o seu verdadeiro instrumento. Em poucos dias, uma placa torta de madeira apareceu na porta. Armas. Só isso. Sem nome, sem propaganda. E dentro, nas prateleiras empoeiradas, ele colocou suas criações. À primeira vista, lixo. Uma adaga que parecia meio torta. Uma espada curta com a lâmina fosca. Um cajado de madeira que parecia podre. Era o tipo de equipamento que você só compra se tiver literalmente 0 moedas no bolso. E foi aí que os primeiros ratos entraram na armadilha. 2 caçadores rank I, magros, sujos, com armaduras remendadas com fita. A cara da derrota. Eles entraram na loja olhando para os lados, desconfiados. Viram Kael, encapuzado no canto, imóvel como uma estátua. A presença dele era tão pesada que os caras começaram a suar frio. Que quanto por aquela adaga ali? Um deles gaguejou. Kael não disse uma palavra.
Apenas levantou um dedo. Uma moeda de cobre. Uma. Os caras se olharam. Era mais barato que um pão velho. Tinha alguma pegadinha, mas a necessidade falou mais alto. Eles jogaram a moeda no balcão, pegaram a adaga e uma espada curta e saíram correndo de lá, como se tivessem visto um fantasma. Mal sabiam eles que era exatamente isso que eles tinham visto. Agora, corta a cena. Os dois, vamos chamar de Léo e Jonas, estão numa dungeon de esgoto caçando ratos de peste gigantes. A situação tá feia. Eles estão encurralados por 3 monstros, o veneno já escorrendo pelas paredes. O Léo estava prestes a ser mordido. O bicho saltou, as presas abertas. Já era. Foi de base. Só que não. A espada curta que ele comprou por uma moeda de cobre simplesmente se moveu. Sozinha. Ela girou na mão do Léo num movimento que nenhum ranquear conseguiria fazer. E parou a mordida do rato com um som metálico seco. O Léo ficou parado. Olhou para a espada. Olhou para o rato. Olhou para a espada de novo. A mente dele deu tela azul. Que porra tinha acontecido? Do outro lado, o Jonas estava prestes a levar uma rabada nas costas de um rato que chegou na surdina. De repente, a adaga na mão dele ficou gelada e uma voz de criança sussurrou direto na mente dele. Atrás de você, mestre! O Jonas se arrepiou da cabeça aos pés, mas o instinto berrou mais alto. Ele rolou para o lado no último segundo, escapando do ataque. Ele olhou para a adaga torta e barata que agora parecia tremer de empolgação. A mente dele bugou completamente. Naquele dia, 2 caçadores rank E, conhecidos por sempre voltarem mais machucados do que ricos, solaram uma ninhada inteira de ratos de peste. Eles não sofreram um arranhão. As armas lutaram com eles. A espada parava golpes que eles nem viam. A adaga sussurrava cada movimento inimigo. Naquela noite, na taverna mais fuleira do Beco da Ferrugem, a história começou. Eu juro por tudo que é sagrado. A espada se defendeu sozinha. Léo gritava, batendo na mesa, enquanto todo mundo ria dele. E a minha adaga falou comigo. Jonas completou, já sendo chamado de louco. Mas na semana seguinte, uma caçadora de baixo rank voltou de uma missão impossível. Ela comprou um escudo de madeira do ferreiro misterioso. Encurralada por um bando de goblins, quando o chefe ergueu o machado, o escudo abriu uma boca fantasma e soltou um grito que atordoou todo mundo num raio de 10 metros. Ela só teve o trabalho de finalizar os bichos paralisados. Aí a galera parou de rir. O boato começou a se espalhar como fogo em palha seca. Tinha um ferreiro no Beco da Ferrugem. Um cara esquisito, que não falava. Ele vendia armas que pareciam lixo, mas que na hora do aperto, elas ganhavam vida. Uma espada que desviava de flechas. Um machado que bebia o sangue dos inimigos e ficava mais forte no meio da luta. Um cajado que sussurrava os pontos fracos dos monstros, transformando magos medíocres em estrategistas de elite. Ninguém sabia o nome dele. Ninguém sabia de onde ele veio. Ele era uma sombra que vendia milagres por preço de banana. E assim, a lenda nasceu. Eles o chamaram de o Ferreiro Fantasma. De volta à sua loja escura, Kael observava o fluxo de almas fracas que suas armas colhiam. Cada morte, cada gota de desespero dos monstros, alimentava suas criações. Ele não precisava de fama. Ele não precisava de dinheiro. Ele estava construindo um exército. Uma arma de cada vez. Ele estava plantando suas sementes no solo mais podre da cidade, sabendo que elas cresceriam e seus galhos alcançariam os céus. Uma janela azul piscou na sua frente, a primeira em muito tempo. Notificação do sistema. Ding. Sua influência se espalha pelas sombras. Notificação do sistema. Título. Desbloqueado. O Ferreiro Fantasma. Passivo. Notificação do sistema. Efeito. Suas criações inspiram uma mistura de terror e reverência, aumentando sua lealdade a cada boato contado sobre você. Um sorriso frio,
O primeiro em meses cortou o rosto de Kyle. Ele não era mais a ferramenta. Ele era o mestre das ferramentas. E esse sussurro no beco mais pobre da cidade... Ah, meu amigo, esse sussurro logo se tornaria um grito. E um grito alto o suficiente para ser ouvido nos andares de cima. Muito, muito mais cima. O jogo estava só começando. Peita ou respeita. E aí, meu camarada, que a lenda do ferreiro fantasma começou a se espalhar. Mas por enquanto era só fofoca de boteco. Coisa de caçador rank D, daquela ralé que briga por uma moeda de cobre. Ninguém do topo, ninguém do alto escalão estava dando a mínima. Afinal, por que um deus olharia para uma formiga, não é mesmo? Mas o problema é que essa fofoca chegou no ouvido de um deus. E o nome desse deus era Elara, a Lâmina Silenciosa. Uma caçadora rank S, a mulher mais rápida do continente. A mana dela era tão densa, tão violenta que as armas simplesmente não aguentavam. Uma espada lendária durava 3 missões. Uma lâmina de mitril puro virava pó depois de um combo mais forte. A guilda dela gastava uma fortuna em armas que ela quebrava em 2 segundos. Ela não usava a arma, ela consumia a arma, e Elara estava de saco cheio disso. Ela estava nerfada não por falta de poder, mas por falta de uma ferramenta que tancasse o poder dela. Um dia, voltando de uma missão toda ensanguentada, ela passa por um grupo de novatos comemorando. Um deles, um ranqui todo esfolado, levantava uma adaga torta e gritava: "Eu falei!" A bichinha mordeu o monstro sozinha. O ferreiro fantasma é um gênio. Elara parou. Olhou com desprezo. Uma arma que morde? Deixa de ser ridículo, novato. Isso é só um encantamento barato. O garoto, com a coragem da bebida, retrucou: "Barato é o seu preconceito. Essa adaga tem mais alma que muito caçador por aí." Alma. Aquela palavra ficou na cabeça dela. Intrigada, e mais por tédio do que por esperança, ela resolveu investigar. Colocou um capuz, um disfarce simples, e foi até o distrito mais fudido da cidade, seguindo os boatos até uma portinha de madeira caindo aos pedaços. Sem placa, sem nada. Só um cheiro de metal e... ozônio. Ela entrou. O lugar era escuro, pequeno, e lá, no fundo, estava Kael. Ele não parecia um ferreiro lendário. Parecia só um moleque. Olhos frios, sem emoção. Ele nem levantou a cabeça. Apenas perguntou: "O que você quer?" Elara, disfarçando a voz, disse: "Ouvi dizer que suas armas são diferentes. Preciso de uma lâmina. Rápida, leve." Kael finalmente olhou para ela, mas não olhou para o rosto. Olhou para as mãos dela. Mãos cheias de calos, de cicatrizes. Mãos de quem vive e morre pela lâmina. Ele deu um sorrisinho de canto, quase imperceptível. Se levantou, foi até um suporte e pegou a arma mais simples de todas. Uma katana preta, sem enfeite, sem brilho. Parecia um pedaço de ferro barato. 20 moedas de prata. Elara quase riu. 20 moedas? A última adaga que ela quebrou custou 50.000 moedas de ouro. Aquilo era um insulto. Mas ela estava ali para ver o circo pegar fogo. Pegou a katana, sentiu o peso. Era normal, decepcionante. Pagou as moedas e quando estava saindo, Kael disse sem olhar para ela: "Um conselho. Não a trate como uma ferramenta. Trate-a como uma parceira. Confie nela e talvez ela confie em você." Que papo de maluco. Elara ignorou e foi embora, pensando que tinha perdido seu tempo. Corta a cena. 2 dias depois. Elara está numa missão de extermínio Rank A Paz. O alvo? Um grifo espectral, uma criatura que se move entre as dimensões quase intocável. A equipe dela já tinha sido dizimada, só restava ela. A luta estava insana. Elara se movia como um raio. Mas o grifo era rápido demais, intangível demais.
Ela estava encurralada numa caverna, ofegante, com vários cortes pelo corpo. O grifo deu o bote final, garras espectrais prontas para mandar a Rank S de arrasta para cima. Era tudo ou nada. Elara gritou, puxou toda a sua mana, toda a sua fúria, e canalizou na katana barata que ela trouxe por puro capricho. Ela se preparou para o impacto, para o som do metal se partindo como sempre acontecia. Mas o som não veio. Em vez disso, um calor subiu por seu braço. E uma voz, fria e afiada como aço, ecoou na sua mente. Finalmente decidiu lutar a sério, mestra? Elara ficou parada. O cérebro dela simplesmente bugou. A katana vibrou na sua mão, e a lâmina preta começou a brilhar com uma luz roxa. Fendas de energia negra se abriram nela, como óleo se abrindo na escuridão. Segure firme. Vou te mostrar como se faz. Antes que Elara pudesse reagir, a katana agiu sozinha. Ela puxou o braço de Elara num movimento que ela nunca tinha feito. Um corte perfeito. Impossível. A lâmina não cortou o ar. Ela cortou o próprio espaço. Uma onda de energia sombria disparou da katana e atingiu o grifo espectral, no momento exato em que ele saía da sua forma fantasma. O grito do monstro ecoou pela caverna. Ele não foi apenas ferido. Ele foi aniquilado, desintegrado pela energia da alma que a katana liberou. Silêncio. Elara, a mulher mais forte da cidade, tremia. Não de medo, mas de puro choque. Ela olhou para a katana, que agora pulsava suavemente. E foi aí que a janela do sistema apareceu na frente dela. Mas era uma janela estranha, vermelha, piscando como um erro. Alerta do sistema. Análise de item falhou. Notificação do sistema. Consciência de alto nível detectada em objeto mundano. Notificação do sistema. Nome da arma. Sombra faminta. Nome provisório. Rank. Interrogação, interrogação, interrogação. Habilidade única. Corte dimensional, selado. Criador. Interrogação, interrogação, interrogação. Tripla interrogação. O sistema, o Deus onisciente que rege o mundo, não sabia o que era aquilo. Ele não conseguia ler a arma. Elara, a caçadora Rank S, olhou para a katana em sua mão, e depois seu olhar se virou para a direção da cidade, para a lojinha imunda no distrito mais pobre. Aquele garoto, aquele ferreiro, ele não estava vendendo armas encantadas. Ele não era um mestre artesão. Era algo completamente diferente. As pessoas estavam erradas. Ele não era o ferreiro fantasma. Ele era um monstro que criava outros monstros e os colocava nas mãos das pessoas. E ela, Elara, a lâmina silenciosa, a primeira pessoa do alto escalão a testemunhar essa verdade, entendeu naquele momento. Aquele moleque não ia só mudar o mercado de armas. Ele ia quebrar o mundo e reconstruí-lo à sua imagem. E ela queria estar lá para ver. E aí, meu povo? Se vocês acharam que a história do nosso ferreiro fantasma ia ficar só nos becos escuros, se preparem, porque o jogo virou de um jeito que nem o sistema esperava. O monstro não só saiu da jaula, como ele comprou o zoológico inteiro e tá prestes a botar fogo no parquinho. Bora recapitular rapidinho. Kael, nosso moleque que era tratado como lixo, voltou do abismo mais forte que muito Rank S por aí. Ele montou uma lojinha de fachada e começou a vender umas armas que, saca só, tinham vida própria. A parada ficou tão séria que até a Elara, a lâmina silenciosa, uma caçadora Rank S que quebrava tudo que usava, acabou com uma katana viva na mão e ficou de queixo caído. Os rumores estavam se espalhando. Mas, enquanto Kael crescia nas sombras, seus traidores estavam brilhando sob os holofotes. Meses se passaram. E para a guilda Presas de Aço, esses meses foram uma mina de ouro. Com o artefato que eles roubaram na dungeon, o mesmo lugar onde deixaram Kael para morrer. Eles subiram de nível,
farmaram grana e ficaram famosos pra caramba. Eles não eram mais uma guilda qualquer. Eles eram a elite da cidade. E para comemorar, para esfregar o sucesso na cara de todo mundo, o que eles fizeram? Um leilão de gala. Imagina a cena. O salão mais luxuoso da capital, lustres de cristal, gente rica e poderosa por todo lado. Duques, barões, líderes de outras guildas, todos ali, bebendo champanhe e bajulando o homem do momento. Horik, o líder das presas de aço, estava no palco, com um sorriso arrogante que ia de orelha a orelha. Ele se achava o rei da cocada preta, o escolhido do sistema. Ele ergueu a taça e começou aquele discursinho de coach que a gente odeia. Amigos, colegas, admiradores, olhem ao redor, este é o fruto da força, da determinação. Enquanto outros hesitam, nós, das presas de aço, agimos. Nós limpamos as dungeons que ninguém ousava entrar. Nós trazemos a riqueza que sustenta esta cidade. Nós somos o futuro. A plateia, claro, aplaudiu como se ele fosse um deus. Mal sabiam eles que toda aquela glória foi construída em cima de um cadáver. Ou pelo menos do que eles achavam que era um cadáver. Rorik estava no auge. Ele se sentia invencível. Ele olhava para aquelas pessoas e via apenas degraus que ele já tinha pisado. Ele era o predador no topo da cadeia alimentar. Um verdadeiro protagonista, só que da história errada. E foi aí, no exato momento em que Rorik ia anunciar o item principal do leilão, que o rolê ficou sério. Bam! As portas gigantes do salão, feitas de madeira nobre e reforçadas com aço, se abriram com um baque surdo que ecoou mais alto que a música e os aplausos. Por um segundo, o mundo parou. O pianista errou a nota. As conversas morreram. Todos os olhares, sem exceção, viraram para a entrada. Quem eles esperavam ver? Um mensageiro do rei? Um caçador lendário? Não. O que eles viram foi um jovem. Um cara vestido com roupas simples, quase grosseiras, calças de trabalho manchadas de fuligem, uma camisa de linho batida e um avental de couro de ferreiro. Ele não tinha joias, não tinha uma armadura brilhante, não tinha nada. Ele era um borrão de simplicidade num mar de luxo. A primeira reação da galera foi de desprezo. Os nobres começaram a cochichar. Quem é esse plebeu? A segurança dormiu no ponto? Que audácia interromper um evento desses! Eles olhavam para ele com nojo, como se um rato tivesse invadido o banquete. Mas os caçadores mais experientes, a galera que realmente entendia de poder, sentiram na hora. O ar ficou pesado. A temperatura do salão pareceu cair uns 5 graus. Não era uma brisa. Era uma pressão. Uma aura tão densa, tão carregada de intenção assassina, que fazia o pelo da nuca arrepiar. Aquela não era a presença de um ferreiro qualquer. Era a presença de um predador alfa que tinha acabado de entrar no território de um bando de hienas barulhentas. Lá no canto, disfarçada entre os convidados, a Rank S. Elara, a lâmina silenciosa, arregalou os olhos. Ela não reconheceu o rosto de primeira, mas reconheceu a energia. A mesma energia opressora, viva e mortal daquela katana que falava com ela. A mente dela bugou completamente. Aquele ferreiro anônimo estava ali por quê? No palco, Rorik demorou um pouco para entender. Ele franziu a testa, irritado pela interrupção. Seguranças, tirem esse... Mas a voz dele morreu na garganta quando o jovem deu o primeiro passo para dentro do salão. A luz dos lustres bateu no rosto dele, e Rorik o reconheceu. Não, era impossível. Aquele era Kael, o lixo. A ferramenta quebrada que ele mesmo jogou no abismo. Mas não era o mesmo Kael. O garoto assustado e leal tinha sumido. No lugar dele, estava um homem com um olhar frio, um olhar de quem já viu o inferno de perto e decidiu que gostava da vista. Nos lábios dele um sorriso mínimo, quase imperceptível.
mas carregado de uma promessa de violência. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Dava para ouvir um alfinete caindo. A tensão era tão palpável que podia ser forjada numa lâmina. Todos os figurantes, toda a elite, todos os poderosos, de repente, sentiram que não eram mais os protagonistas da noite. Eles eram apenas a plateia. Rorik, que segundos antes se sentia o dono do mundo, agora sentia um pingo de suor frio escorrendo pela sua testa. Sua mente gritava que aquilo não podia ser real. Ele não tancou a queda. Eu vi. Ele arrastou para cima. Mas o fantasma estava ali, em carne e osso, caminhando lentamente em sua direção. Kael não disse uma palavra. Ele não precisava. Cada passo dele era uma sentença. Cada olhar era um julgamento. Ele não veio para conversar. Ele não veio para negociar. Ele veio para cobrar a conta. E o palco da maior glória de Rorik estava prestes a se tornar o cenário da sua execução pública. A pergunta no ar não era mais quem é esse cara. A pergunta agora era: peita ou respeita? E pela cara de pânico de Rorik, ele já sabia a resposta. O verdadeiro monstro tinha chegado. E a festa? A festa estava apenas começando. E foi aí que o salão de leilões congelou. Todo mundo de queixo caído, olhando para a porta. Kael, o lixo da guilda, o ferreiro Rank F, estava parado ali, encarando o palco onde Rorik, o herói da cidade, discursava. A música parou. As conversas morreram. A única coisa que se ouvia era a risada debochada de Rorik, que ecoava pelo salão. Ele olhou para Kael com puro nojo e falou bem alto para todo mundo ouvir. Olha só o que o esgoto cuspiu de volta. Kael, meu velho amigo. Pensei que você tinha, sei lá, tropeçado e caído num buraco. A elite no salão riu junto, como um bando de hienas. O que foi? Veio me parabenizar? Veio engraxar minhas botas de novo? Saiba que ferramentas quebradas não têm mais utilidade para mim. O ar ficou pesado. Kael não disse uma palavra. Ele só levantou o olhar. E, mano, aquele olhar não era de um Rank F. Era o olhar de um predador encarando a presa. Rorik continuou o showzinho dele. O que é isso? O gato comeu sua língua, seu inútil? Veio morrer de novo? E aí, meus amigos? O pai ficou on. Kael não respondeu com palavras. Ele simplesmente ergueu a mão direita, com a palma virada para cima. Nada aconteceu por um segundo. A galera da Presas de Aço já estava rindo, achando que era uma piada. E então, o chão tremeu. Bum! Um círculo de invocação negro como a noite surgiu no meio do salão, bem na frente do palco. A pressão mágica foi tão absurda que os caçadores de rank baixo começaram a suar frio. Alguns até caíram de joelhos. A galera da elite, os nobres metidos à besta, bugou completamente. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Do círculo, uma sombra gigantesca começou a se erguer. Era um golem de obsidiana, com uns 3 metros de altura, coberto de runas que pulsavam com uma luz vermelha doentia. Aquilo não era um monstro qualquer. Aquilo era a alma de um guardião de dungeon de Rank A, forjada em pura vingança. Rorik parou de rir na hora. O sorriso sumiu da cara dele. Ele conhecia aquele tipo de monstro. Ele sabia o quão fudido ele estava. O golem não esperou ordem. Ele deu um passo, e o chão de mármore rachou sob o seu peso. Com um movimento só, o bicho esticou o braço e smash. Destruiu metade do palco onde Rorik estava. Rorik só teve tempo de pular para trás, caindo de bunda no chão, todo desengonçado. A pose de herói foi pro lixo. O golem então agarrou Rorik pelo colarinho com uma mão, levantando ele no ar como se fosse um boneco de pano. O líder da Presas de Aço, o cara que estava se achando o rei do mundo, agora estava ali pendurado, se debatendo e com a cara pálida de pânico. A plateia. Silêncio absoluto.
A mente de todo mundo deu tela azul. Lá no canto, disfarçada, a caçadora Hank S. Elara, a lâmina silenciosa, arregalou os olhos. Ela sabia que as armas do Kael eram especiais, mas ela nunca imaginou. Isso! Kael finalmente falou, e a voz dele era fria como o fundo do abismo. Gostou da minha nova ferramenta, Horik? Mas o show estava só começando. Enquanto o Golem segurava Horik no ar, humilhando ele na frente de todo mundo, uma coisa mais bizarra ainda aconteceu. Atrás de Kael, o ar começou a distorcer, e de repente, dezenas não. Centenas de armas surgiram flutuando ao redor dele. Eram espadas que choravam sangue, machados que rosnava, escudos que gritavam em agonia, adagas que se moviam como serpentes. E o mais sinistro, cada uma delas tinha um par de olhos espectrais que brilhavam, todos focados na guilda Presas de Aço. Era um exército de um homem só. Um arsenal vivo, sedento por sangue. Os membros da guilda, que antes riam, agora tremiam da cabeça aos pés. Eles sacaram suas armas, mas as mãos deles não paravam de tremer. Eles eram caçadores veteranos, mas nunca tinham visto nada parecido. Horik, ainda pendurado, gritou desesperado. Me ataquem! Matem esse lixo! O que estão esperando? Ele ainda achava que tinha alguma chance. Coitado. Rapaziada, comenta aí embaixo, Solou, se você acha que ele ganha essa, ou digita F se ele vai de base. Quero ver quem acerta. Ele olhou para a própria espada, uma lâmina lendária que ele roubou na mesma dungeon. A arma que era o símbolo do seu poder. Ele tentou ativar a habilidade dela, mas... nada. Kael deu um sorrisinho de canto. Procurando por isso? Ele disse enquanto a espada na mão de Horik começava a tremer e a derreter. Sabe, eu fiz uma pequena troca. A alma de um grifo imperial era muito nobre para um verme como você. Então eu troquei ela pela alma de um slime corrosivo de nível 1. Na frente de todo mundo, a espada lendária de Horik virou uma poça de gosma verde e ácida, escorrendo pela mão dele e queimando sua pele. A humilhação foi total. A ferramenta mais preciosa dele virou lixo, literalmente. O terror tomou conta do rosto de Horik. Ele finalmente entendeu. Ele não estava lutando contra o Kael que ele jogou no abismo. Aquele Kael tinha morrido. O que estava na frente dele era um monstro que ele mesmo criou. Kael olhou para os membros da guilda Presas de Aço. Aqueles que riram enquanto ele era apunhalado. Aqueles que o desprezaram. Ele não moveu um único músculo. Ele apenas deu a ordem, uma única palavra que selou o destino de todos eles. Devorem. E o inferno começou. As armas vivas dispararam como uma matilha de lobos fantasma. O machado sedento por sangue decapitou o vice-líder antes que ele pudesse gritar. O escudo Golem soltou um berro sônico que estourou os tímpanos de 3 magos e os deixou paralisados, enquanto as adagas serpente os perfuravam dezenas de vezes. Foi de base na hora. O tanker principal da guilda, um cara gigante com uma armadura impenetrável, levantou seu escudo. Ele se achava o pica, mas uma lança sombria, forjada da alma de um perfurador de rocha, atravessou o escudo, a armadura e o coração dele como se fossem de papel. Ele não tancou nem por um segundo. Era um massacre. E Kael nem se mexeu. Ele só ficou lá, parado, assistindo suas criações fazerem o trabalho sujo, com o Golem ainda segurando um Horik em estado de choque, forçando-o a assistir cada um de seus companheiros sendo brutalmente massacrado. Em menos de 1 minuto, acabou. O chão do salão de leilões estava coberto de corpos e poças de sangue. A guilda Presas de Aço, uma das mais poderosas da cidade, tinha sido solada. E o cara que fez isso não deu um único passo. As armas vivas, pingando sangue, voltaram a flutuar silenciosamente ao redor de Kael,
como cães de guarda leais esperando o próximo comando. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes mais aterrorizante que os gritos. Os nobres, os líderes de outras guildas, os caçadores poderosos, todos eles olhavam para Kyle não mais com desprezo, mas com puro e absoluto terror. Eles não estavam vendo um ferreiro. Eles estavam vendo um deus da morte. Kyle finalmente olhou para Horik, cujos olhos estavam vazios, a mente completamente quebrada. E com a mesma calma de antes, ele jogou as palavras de Horik de volta na cara dele. Sabe, você estava certo. Ferramentas quebradas devem ser descartadas. O golem apertou, e o som de ossos se quebrando foi a última coisa que Horik ouviu antes de arrastar para cima. E o silêncio que ficou depois do massacre era ensurdecedor. No salão mais chique da cidade, onde os ricaços e os poderosos estavam tomando champanhe minutos atrás, agora só tinha corpo no chão. A guilda Presas de Aço? Já era. Foi de base. Arrastou para cima a guilda inteira. Horik, o grande líder, estava lá, com uma poça de lodo no lugar da mão, olhando para o nada com uma cara de quem não entendeu se foi atropelado por um caminhão ou por um meteoro. E no meio de tudo isso, parado sobre os seus traidores, estava Kyle, o lixo da guilda, o ferreiro Hank F. Só que agora, meu amigo, o monstro não só saiu da jaula, ele demoliu a jaula, o zoológico e a cidade inteira. As dezenas de armas vivas flutuavam ao redor dele, silenciosas, seus olhos espectrais piscando como vagalumes num cemitério. Elas tinham feito o serviço todo. Kyle nem suou. Ele só assistiu. A galera que sobrou, os convidados do leilão, estavam encostados nas paredes, tremendo. Ninguém ousava respirar alto. A mente dos caras simplesmente bugou. Eles viram um Zé Ninguém, um ferreiro de bairro, solar a guilda mais badalada do momento sem mover um único músculo. O que era aquilo? Que tipo de poder era esse? No meio da multidão, disfarçada, a caçadora Hank S. Lara não piscava. Ela não estava com medo. Ela estava fascinada. A katana em sua cintura tremia, não de medo, mas de respeito. Ela sabia. Ela estava testemunhando o nascimento de algo que ia quebrar o sistema. E bem no meio daquele silêncio, só Kyle ouviu. O som que mudou a vida dele para sempre. Notificação do sistema. Ding. Uma janela azul, brilhante e fria, apareceu na frente dele. A notificação que ele esperou por cada segundo de sofrimento no abismo. Notificação do sistema. Missão de vingança. O preço da traição foi concluída. Notificação do sistema. Objetivo principal. Eliminar Horik e a guilda Presas de Aço. Completo. Recompensa. Evolução de habilidade passiva única. Kael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era ouro, não eram itens. Era algo muito, muito melhor. Ele viu as palavras na frente dele começarem a se desfazer, como se fossem fumaça. A habilidade que o definiu, que foi o combustível para sua jornada, estava desaparecendo. Notificação do sistema. Habilidade passiva. Ódio do descartado, Hank. A está sendo reescrita. O ódio que queimava em seu peito, a fúria de ter sido usado e jogado fora como uma ferramenta quebrada, tudo aquilo começou a se transformar. Não estava sumindo. Estava se refinando, se tornando algo mais frio, mais pesado, mais absoluto. E então as novas palavras surgiram, gravadas em fogo negro na janela do sistema. Notificação do sistema. Evolução completa. Nova habilidade passiva única adquirida. Tirania do Criador, Rank X. Tirania do Criador. Kael leu aquelas palavras e um sorriso de canto de boca, um sorriso genuinamente assustador, se formou em seu rosto. Ele entendeu na hora. Não era mais sobre ódio.
Ódio é uma reação. Ódio é coisa de vítima. Tirania. Tirania é sobre controle. Não é mais sobre ser descartado. É sobre ser aquele que descarta. Não é mais ser a ferramenta. É ser o criador de todas elas. O sistema mandou o papo reto na descrição da habilidade. Tirania do Criador. Rank X. Todas as almas forjadas por você agora carregam uma marca de submissão absoluta. Sua vontade é a lei delas. Além disso, qualquer um que empunhe uma de suas criações é sutilmente influenciado por seu poder. Quanto mais de suas armas existirem no mundo, mais sua autoridade sobre o próprio conceito de arma se fortalece. Isso bugou a mente de Kael por um segundo. Influenciar quem usa as armas? O que isso significava? Que um rei com uma espada forjada por ele poderia de repente tomar uma decisão que o favorecesse? Que um exército inteiro equipado com suas lanças poderia hesitar em atacá-lo? O nível de poder era simplesmente ridículo, mas o sistema ainda não tinha acabado. Antes que Kael pudesse processar a nova habilidade, outra janela, maior, mais imponente, uma janela dourada que parecia pesar 1 tonelada, rasgou o ar na frente dele. Alerta de missão global. Notificação do sistema. O equilíbrio de poder foi quebrado. Um novo paradigma nasceu. O sistema emite um novo objetivo final. Missão: reforjar o mundo. Notificação do sistema. Objetivos. Primeiro, tornar-se o único fornecedor de armas para os 100 maiores caçadores do mundo. Segundo, fazer com que pelo menos 5 reinos substituam seus tesouros nacionais por suas criações. Terceiro, forjar uma arma capaz de ferir uma existência absoluta. Kael olhou para aquela lista e começou a rir. Uma risada baixa, que foi crescendo até se tornar uma gargalhada que ecoou pelo salão silencioso, fazendo os sobreviventes se encolherem ainda mais. Naquele momento ele entendeu tudo. A vingança contra Horik não era o prato principal. Era só o aperitivo. O aquecimento. O tutorial de um jogo muito, muito maior. O sistema não o resgatou no abismo só para ele acertar as contas com uma guilda de 5ª categoria. O sistema viu o bug, viu o potencial e apostou tudo nele. Seu objetivo nunca foi só matar seus traidores. Era provar que a filosofia de Rorik estava certa, mas pelo avesso. Artesãos são apenas ferramentas, ele disse. Que piada. Um artesão como ele não era uma ferramenta. Ele era o mestre de todas as ferramentas. Reis, heróis, caçadores, rank S. Todos eles não passavam de gente segurando pedaços de metal afiado. O poder não estava em quem empunhava a espada. O verdadeiro poder estava em quem forjava a espada. Kael parou de rir. Seu olhar passou pelos corpos no chão, sem interesse. Eles já eram passado. Ele se virou e caminhou em direção à varanda do salão. As portas de vidro se estilhaçaram antes mesmo de ele tocá-las, abrindo caminho. Lá fora, a cidade se estendia sob a noite. E no horizonte, perfurando as nuvens, imponente e desafiadora, estava a Torre Celestial. O maior desafio de todos. O lugar onde os deuses e os monstros mais poderosos residiam. O símbolo máximo do poder neste mundo. Por meses, Kael só pensou em vingança. Agora, olhando para aquela torre, ele via não um limite, mas um objetivo. Um mercado. Cada andar daquela torre, cheio de heróis e monstros, era um novo cliente em potencial. O lixo da guilda foi de base lá no fundo daquele abismo. E no lugar dele nasceu um tirano. Um monopólio ambulante de poder. A pergunta agora não é se ele vai dominar o mundo. A pergunta é quem vai ser o primeiro a implorar de joelhos por uma de suas armas. Se você curtiu ver esse lixo virando Deus, se inscreve no canal e comenta "Ai" se você quer a parte 2. TMJ e aquele abraço. O jogo virou.
E o novo dono do tabuleiro acabou de fazer sua primeira jogada.